Olá pessoal, meu nome é André Teixeira e sejam bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Se é a sua primeira vez por aqui, o canal Mosaicos e Miscelâneas é, como o nome já diz, um canal com muitas coisas relacionadas à cultura, principalmente leituras. Um dos nossos projetos principais é o projeto Ler para quem não pode ler. E hoje, dentro desse projeto, eu vou estar lendo mais um capítulo do livro Dom Casmurro. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Isso ajuda demais a gente. Vamos lá? Dom Casmurro, capítulo 130. Um dia. Porquanto um dia, Capitu quis saber o que é que me fazia andar calado e aborrecido. E propôs-me a Europa, Minas, Petrópolis, uma série de bailes, 1000 desses remédios aconselhados aos melancólicos. Eu não sabia que lhe respondesse. Recusei as diversões. Como insistisse, repliquei-lhe que os meus negócios andavam mal. Capitu sorriu para animar-me. E que tinha que andassem mal? Tornariam a andar bem. E até lá, as joias, os objetos de algum valor seriam vendidos, e iríamos residir em algum beco. Viveríamos sossegados e esquecidos. Depois tornaríamos à tona da água. A ternura com que me disse isso era de comover as pedras, pois nem assim. Respondi-lhe secamente que não era preciso vender nada. Deixe-me estar calado e aborrecido. Ela propôs-me jogar cartas ou damas, um passeio a pé, uma visita a mata-cavalos. E, como eu não aceitasse nada, foi para a sala, abriu o piano e começou a tocar. Eu aproveitei a ausência, peguei do chapéu e saí. Perdão, mas esse capítulo devia ser precedido de outro, em que contasse um incidente, ocorrido poucas semanas antes, 2 meses depois da partida de Sancha. Vou escrevê-lo. Podia antepô-lo a este antes de mandar o livro ao prelo, mas custa muito alterar o número das páginas. Vai assim mesmo. Depois a narração seguirá até o fim. Demais é curto. Capítulo 131. Anterior ao anterior. Foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida. A banca do advogado rendia-me bastante. Capitu estava mais bela. Ezequiel ia crescendo. Começava o ano de 1872. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi 2 pessoas assim. Um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel. Olha firme. Assim. Vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos. Assim. Assim. Era depois de jantar. Estávamos ainda à mesa. Capitu brincava com o filho, ou ele com ela, ou um com o outro, porque em verdade queriam-se muito, mas é também certo que ele me queria ainda mais a mim. Aproximei-me de Ezequiel. Achei que Capitu tinha razão. Eram os olhos de Escobar. Mas não me pareceram esquisitos por isso. Afinal, não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo, e muitas semelhanças se dariam naturalmente. Ezequiel não entendeu nada, olhou espantoso para ela e para mim, e afinal saltou-me ao colo. Vamos passear, papai? Logo, meu filho. Capitu, alheia a ambos, fitava agora outra borda da mesa. Mas, dizendo-lhe eu que na beleza os olhos de Ezequiel saíam aos da mãe, Capitu sorriu, abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma. Provavelmente porque não gostei tanto das outras. As pessoas valem o que vale a afeição da gente. E é daí que mestre Povo tirou aquele adágio que quem o feio ama, bonito lhe parece. Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me pela alma dentro. Assim fica explicado que eu corresse a minha esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos. Mas este outro incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo passado e dos futuros. Fiquemos nos olhos de Ezequiel. Capítulo 32.
o debuxo e o colorido. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira, iam se apurando com o tempo. Eram com um debuxo primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase até que a família pendura o quadro na parede, em memória do que foi e já não pode mais ser. Aqui podia ser e era. O costume valeu muito contra o efeito da mudança, mas a mudança fez-se. Não à maneira de teatro, fez-se como a manhã que apontava vagarosa. Primeiro que se possa ler uma carta, depois lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas, e a luz coada pelas persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda. Depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo. Metia o papel no bolso, corria à casa, fechava-me. Não abria as vidraças. Chegava a fechar os olhos quando novamente abria os olhos e a carta. A letra era clara e a notícia claríssima. Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo, para se sentar comigo à mesa, receber-me na escola, beijar-me no gabinete de manhã, ou pedir-me à noite a bênção de costume. Todas essas ações eram repulsivas. Eu tolerava-as e praticava-as, para me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande. E eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida, embaraçada e agoniada. Quando, porém, tornava a casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para o outro. O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios não se notará aqui, por ser tão miúdo e repetido, e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira. Mas o principal irá. E o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes da descoberta, aquela má terra da verdade, tivemos outros de pouca dura. Não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e às costas mais belas do universo, até que outro pé de vento desbaratava tudo, e nós, postos à capa, esperávamos outra bonança, que não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Releva-me essas metáforas. Cheiram ao mar e à maré que deram morte ao meu amigo e com o Borso Escobar. Cheiram também aos olhos de ressaca de Capitu. Assim, posto sempre fosse homem de terra, conto aquela parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufrágio. Já entre nós só faltava dizer a palavra última. Nós a líamos, porém, nos olhos um do outro, vibrante e decisiva, e sempre que Ezequiel vinha para nós, não fazia mais que nos separarmos. Capitu propôs metê-lo em um colégio, donde só visse aos sábados. Custou muito ao menino aceitar essa situação. Quero ir com o papai. Papai há de ir comigo, bradava ele. Foi eu mesmo que o levei um dia de manhã, uma segunda-feira. Era no antigo Largo da Lapa, perto da nossa casa. Levei-o a pé, pela mão, como levara o ataúde no outro. O pequeno ia chorando e fazendo perguntas a cada passo. Se voltaria para casa e quando? E se eu iria vê-lo? Vou. Papai, não vai. Vou sim. Jura, papai? Pois sim. Papai não diz que jura. Pois juro. E lá o levei e deixei. A ausência temporária não atalhou o mal. E toda a arte fina de Capitu para fazê-lo atenuar, ao menos, foi como se não fosse. Eu sentia-me cada vez pior. A mesma situação nova agravou a minha paixão. Ezequiel vivia agora mais fora da minha vista, mais à volta dele aos finais de semana.
ou pelo de costume em que eu ficava, ou porque o tempo fosse andando e completando a semelhança. Era a volta de Escobar mais vivo e ruidoso. Até a voz, dentro de pouco, já me parecia a mesma. Aos sábados, buscava não jantar em casa, e só entrar quando ele estivesse dormindo. Mas não escapava ao domingo, no gabinete, quando que me achava entre os jornais e autos. Ezequiel entrava turbulento, expansivo, cheio de riso e de amor, porque o demo do pequeno cada vez morria mais por mim. Eu, a falar a verdade, sentia agora uma aversão que mal podia disfarçar, tanto a ela quanto aos outros. Não podendo encobrir inteiramente essa disposição moral, cuidava de me não fazer em contradiço com ele, ou só o menos que pudesse. Ora tinha trabalho que me obrigava a fechar o gabinete, ora saía ao domingo para ir passear pela cidade e arrabaldes o meu mal secreto. Capítulo 133. Uma ideia. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Certa ideia que negrejava em mim abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para o outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira creio que foi acaso, mas também pode ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Ouvi cantar baladas em casa, vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a sexta-feira era o dia de agouro. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, e provável que a ideia não batesse as asas senão pela necessidade que sentia de vir ao ar e à vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de se ver cumprida. Já me vais entendendo. Lê agora outro capítulo. Capítulo 134. O dia de sábado. A ideia saiu finalmente do cérebro. Era noite e não pude dormir, por mais que a sacudisse de mim. Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu quando cuidava de não ser mais que 1 ou 2 horas. Saí, supondo deixar a ideia em casa. Ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas trépidas e, posto a voasse com elas, era como se fosse fixa. Eu a levava na retina. Não que me encobrisse as coisas externas, mas via-as através dela, com a cor mais pálida que de costume, e sem se demorar em nada. Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância que não digo, para não despertar o desejo de prová-la. A farmácia faliu, é verdade. O dono fez-se banqueiro e o banco prospera. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria como se acabasse de tirar a sorte grande. Ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se e a morte não se gasta. Fui à casa de minha mãe com o fim de despedir-me a título de visita. Ou de verdade, ou por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei uma hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto, que era preciso para viver. Nunca mais deixar aquela casa ou prender aquela hora a mim mesmo. Capítulo 134. Otelo. Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto, e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço, e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há, e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o Mouro rolava confuso e Iago destilava a sua calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira.
Não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério. E vinham outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu, devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémora, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro, e a morte que esse lhe deu entre aplausos frenéticos do público. E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria ao público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria ao Mouro? Um travesseiro não bastaria. Era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto, que a consumisse de todo e a reduzisse a pó, e o pó seria lançado ao vento como extrema extinção. Vaguei pelas ruas o resto da noite. Ceei, é verdade, um quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia. Vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores. As primeiras carroças, os primeiros ruídos, os primeiros albores, um dia que vinha depois do outro e me veria ir para o nunca mais voltar. As ruas que eu andava como que me fugiam por si mesma. Não tornaria a contemplar o Mar da Glória, nem a Serra dos Órgãos, nem a Fortaleza de Santa Cruz e as outras. A gente que passava não era tanta como nos dias comuns da semana, mas era já numerosa, e ia a algum trabalho que repetiria depois. Eu é que não repetiria mais nada. Cheguei à casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete. Iam dar 6 horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta. A última dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da minha morte. Escrevi 2 textos. O primeiro queimei-o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma. Falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer. Então vamos lá. Como a Yara brilhantemente ressaltou alguns capítulos atrás, tudo que eu posso dizer a respeito de Dom Casmurro vai ter alguém que tem alguma opinião diferente, ou que possa completar, ou que traga algo importante a respeito de Dom Casmurro, né? Isso, também como disse a Yara, por conta do brilhantismo da escrita do Machado de Assis, que dentro das metáforas que ele vai usando e das construções que ele vai trazendo para o texto, fazem com que a gente sinta o que o Bentinho sente. E aí não tem como eu falar desses capítulos que eu acabei de ler sem nos lembrarmos dos últimos capítulos que nós lemos, né? Eu acredito que nós estamos num grande momento de clímax da história. Era exatamente onde toda a narrativa vinha se construindo para se deslanchar a partir daqui. É aqui que todos os nós que foram amarrados da história começam a fazer algum sentido, né? Toda essa trama começa a fazer sentido. É claro que todo mundo já sabe das grandes perguntas a respeito de Dom Casmurro, né? Mas é muito importante a gente se lembrar de tudo que vem acontecendo com o Bentinho até aqui. As desconfianças dele a respeito de possibilidades, quando compara o filho dele ao Escobar, isso já vinha de antes dos acontecidos, aquela coisa da mão da Dona Sancha, e será
que tinha alguma coisa ali? Será que não tinha? A cabeça do Bentinho deixando lá no fundo alguma possibilidade, mas aí trazendo novamente o amor que ele tinha pelo amigo, né? A proximidade que eles tinham, que era tão grande, a ponto de dizer que eles tinham uma casa só, porque um vivia na casa do outro o tempo todo. Tudo isso junta-se à perda do amigo, ao grande impacto dessa perda, né? É claro que eu não vou fazer grandes análises psicológicas, porque nem é a minha área de formação, mas é muito importante tentar entender como que o Machado de Assis construiu esse grande conflito. Porque você tem um amigo, irmão, né, que se não há um amor, né, um amor romântico entre eles, há um amor fraternal extremamente forte. E assim, por mais que as desconfianças existissem, esse amor não deixa de existir por conta delas. Ele pode doer, né? Ele pode rachar, ele pode causar muitas dores, muitas tristezas, mas ele não deixa de existir de uma hora para outra. E aí, no meio da confusão de sentimentos que se iniciava, vem a morte desse irmão. E aí a construção desses últimos capítulos a respeito da morte, ele fugindo um pouco de pensar a respeito disso, já mudando o foco completamente para a possibilidade, e aí nesses capítulos que eu li, essas coisas vão ficando mais claras, né? Já lá no velório, os horários da Capitu, que ele acha, vale lembrar que a narrativa é uma pessoa contando a história. Então é como o Bentinho enxergou aquilo, e é muito importante a gente construir isso, porque tem respostas na história que só o Bentinho pode dar. Na verdade, é aquilo que eu falei já há algum tempo atrás, que para toda história existem três lados, né? O lado de um indivíduo, o lado dos outros indivíduos e a verdade que fica ali no meio. Então ele já viu ali e agora ele começa a construir na visão do filho o Escobar. Ele olha para o filho e vê traços do Escobar. Então ele deixa de sentir o impacto da morte do melhor amigo, do irmão, e começa a focar na possibilidade de ter sido traído. É muito interessante esse momento da história, né? É muito legal esse momento da história. Porque você precisa pensar nisso, precisa pensar nessa fuga e como é que ele está construindo essa fuga do pensar na morte do amigo para a traição. Talvez substituir uma dor pela outra, porque eu acho que é mais fácil sentir... talvez seja mais fácil para o personagem sentir ódio do que ter que lidar com o luto. É uma possibilidade, e uma grande possibilidade na história. E aí ele começa a projetar no filho, onde ele começa a ver traços, trejeitos, vozes do antes amigo Escobar, e na esposa, amiga, alguém que ele tanto amou e que agora ele vê como uma traidora de alguma forma. E a dor é tanta da personagem, a confusão é tanta, que eles vão tentando encontrar soluções, né? Ele diz que o tempo vai passando e há momentos bons e ruins entre ele e a Capitu, e eles vão tentando se ajustar nisso tudo, mas ele não consegue. E a dor é tamanha que ele vai buscar a morte. Ele vai buscar o suicídio. Claro que ainda tem bastante coisa para acontecer, aí no desfecho da nossa história, que está chegando ao final. Mas esse momento da história é muito empolgante, muito excitante. E vale a pena acompanhar até o fim. Muito obrigado por ter assistido todo o vídeo. Não esqueçam, vou lembrar mais uma vez de deixar a sua curtida, de compartilhar o vídeo. E até a próxima leitura. Tchau, tchau.